Dos próximos capítulos da novela Dona de Mim, Leona ficará cada vez mais encantada por Davi, acreditando que ele é o autor dos poemas, sem saber que na verdade se trata de Samuel. Davi fará um pedido surpreendente a ela, e Leona ficará radiante. A vida da jovem mudará de cabeça para baixo, quando ela for premiada ao lado de Filipa pela coleção de moda íntima. Leona irá surgir no evento deslumbrante, deixando Davi e Samuel de queixo caído. Mas o que parecia ser uma noite inesquecível, acabará se tornando um verdadeiro pesadelo. Tomado pelo ciúme, Davi partirá para cima de Samuel. A confusão se instaura, e sem conseguir esconder por mais tempo, Samuel solta o que vinha guardando há anos. Eu sou assim fechado hoje por culpa do Davi. Fala pra ela, Davi. Conta pra Leona o que você fez comigo no passado. Conta que você não é esse bobão que todo mundo pensa, mas sim um muito do esperto. Um terrível segredo virá à tona, e no meio do caos Samuel toma coragem e se declara: Leona, sou eu o verdadeiro autor de todos os poemas. Eu te amo desde a primeira vez que te vi. Tudo pode acontecer quando Leona aparecer animada, com os olhos brilhando de felicidade, mostrando para Filipa os números de vendas da loja online de moda íntima que acabaram de lançar. Ela mal consegue conter o sorriso no rosto e comemora. Olha isso, Filipa. A gente vendeu mais de 80 peças só nessa primeira semana. Tá dando certo. Filipa corre até o notebook e arregala os olhos, completamente eufórica. Ela joga o cabelo para o lado e fala quase gritando: Minha nossa, Leona, isso aqui está explodindo! É agora! Agora eu sinto que pela primeira vez posso me tornar independente de verdade. Leona se emociona e confessa com a voz trêmula: Eu nunca imaginei isso acontecendo. De verdade. Eu vim de uma família humilde, nunca tive muitas oportunidades. Larguei a faculdade para trabalhar e agora estou aqui, podendo ter a possibilidade de viver o meu sonho. Filipa segura na mão da babá e solta empolgada. Se continuar assim, a gente vai ficar forrada de grana. Tô falando, essa coleção vai ser só o começo. A Boaz que se prepare, pois terá concorrência. Leona ri, meio sem acreditar, mas feliz como nunca esteve. Ela respira fundo e diz: Eu só queria uma chance de mostrar que eu era boa nisso. E agora tô sentindo que tudo pode mudar. Samuel chega e vê Leona e Filipa rindo e comemorando no meio da sala. Ele se aproxima sorrindo e, sem pensar duas vezes, dá um abraço forte em Leona. Eu sabia, Léo. Eu sempre confiei no seu potencial, diz Samuel com o olhar orgulhoso. Leona se surpreende, mas corresponde ao abraço. Samuel se empolga. Você não é só uma babá, não. Você é uma mulher cheia de talento. Essa identidade visual, o jeito que você lançou a marca, ficou tudo incrível. A ideia da coleção da Filipa também está sensacional. Vocês duas fizeram um trabalho de primeira. Filipa ouve tudo de braços cruzados, sorri satisfeita, mas logo lança uma provocação velada. Era para eu estar fazendo isso dentro da Boaz, né? Mas infelizmente não tive o destaque merecido, nem na empresa do meu próprio marido. O clima pesa imediatamente. Samuel disfarça, desviando o olhar. Leona engole seco. Filipa percebe que exagerou e, sem encarar os dois, pega a bolsa com pressa e solta. Bom, eu tenho algumas pendências para resolver. Depois a gente se fala. Ela sai e o silêncio toma conta por alguns segundos. Até que Samuel, ainda desconfortável, suspira e olha para Leona. Eu queria de verdade que meu pai tivesse aceitado suas ideias. Teria sido tudo diferente. Leona baixa os olhos, tentando esconder a mágoa. Mas ele não quis. Me deixou bem claro que só me contratou para ser babá da Sofia. Nada além disso. Eu me senti desprezada. A única pessoa que viu valor no meu olhar foi a Filipa, e você que tentou me ajudar de algum jeito. Fora que as peças dela nem eram ruins, só precisavam de uns ajustes. Samuel ouve com atenção e balança a cabeça, dando um sorriso de canto.
Não se incomoda com as falas do meu pai, Léo. Ele estava irritado na época, por causa das loucuras que você e meu irmão Davi aprontaram juntos. Mas assim que termina de falar, o sorriso some. O olhar de Samuel perde o foco e ele fica visivelmente borocochô. Esperta, Leona percebe na hora. Ih, falou do Davi e já ficou todo esquisito. Tá tudo bem entre vocês dois? Samuel hesita, passa a mão no queixo, evita encará-la. Tá sim, tá tudo certo. Samuel, Leona diz com um tom de certeza, cruzando os braços. Você não me engana. Sempre que o Davi aparece, você dá um jeito de sair de fininho. Desde quando isso é tudo certo? Ele tenta sustentar o disfarce, mas logo solta um suspiro e se entrega, com a voz mais baixa, quase contida, tentando disfarçar os ciúmes do irmão. É que o Davi, ele é impulsivo demais? Não mede as consequências das coisas. Me incomoda esse jeito irresponsável dele. Ainda mais agora que ele está namorando você. Leona dá uma risadinha tentando amenizar. Ah, para com isso. Ele mudou, viu? Tá bem mais centrado, mais carinhoso até. E então ela sorri, quase boba. Ele tem escrito cada poema lindo para mim, você acredita? Samuel sente o baque. Ele engole seco, mas tenta parecer indiferente, dando de ombros e resmungando baixinho. Se você soubesse a verdade sobre esses poemas. Leona franze a testa, tentando entender. Que foi o que você disse? Nada não, responde ele sem conseguir contar que é o verdadeiro autor dos poemas. Ela olha nos olhos dele com carinho. Se tiver algo, pode falar. Você sabe que eu confio em você, né? Sempre senti que você esteve ao meu lado de verdade. Ela o abraça com carinho e gratidão. Samuel fecha os olhos por um instante, se permitindo aquele momento. Samuel sorri, mas por dentro está em conflito, sufocando os seus verdadeiros sentimentos por ela. Samuel ainda está nos braços de Leona, em um abraço apertado, quando uma voz ecoa pela porta carregada de ironia e desconfiança. Que intimidade toda essa aí, hein? É aniversário de alguém e eu não tô sabendo? Davi aparece parado na porta com os braços cruzados e uma sobrancelha arqueada. O tom dele é leve, mas o olhar denuncia o incômodo. Samuel e Leona se afastam no mesmo instante, quase como se tivessem sido flagrados em algo proibido. Leona fica visivelmente desconcertada e tenta desviar o foco. Ah, para com besteira, Davi. Foi só um abraço. Samuel já muda de postura, mais frio e direto. Ajeita a gola da camisa e fala, seco alfinetando o irmão. Eu já estava indo mesmo. Amanhã é dia de trabalho, né? E tem gente aqui que talvez nem saiba o que é isso. Davi não deixa barato. Dá um passo à frente encarando o irmão. Não vai sair coisa nenhuma, fica aí. Vamos conversar como dois adultos, ou pelo menos tentar. Não é isso que vocês tanto falam para eu começar a agir feito adulto? Leona percebe o clima pesado e se antecipa. Ela olha para os dois com um ar nervoso e pega a bolsa para ir embora. Eu preciso ir. O ônibus passa daqui a pouco e se eu perder, tô lascada. Sofia me espera amanhã cedo. Davi vira para ela e tenta suavizar. Que ônibus o quê, Léo? Eu te levo. Não precisa, de verdade. Eu prefiro assim. Ela responde firme, evitando encará-lo. E vocês dois se resolvam como irmãos. Boa sorte. Ela sai apressada, deixando os dois ali, frente a frente. O silêncio pesa por alguns segundos. Davi então fecha a porta, encarando o irmão por alguns segundos e pergunta sem pensar duas vezes. Tá. Me explica uma coisa, Samuel. O que tá rolando entre você e a Leona? Porque desde que a gente começou a ficar e depois namorar, você anda diferente. Tá estranho, tá frio. É por causa dela, não é? Samuel dá um riso seco e balança a cabeça, como quem já tá cansado daquilo. Não viaja, Davi. Davi dá um passo à frente, mais incisivo. Não tô viajando. Eu vejo a forma como você olha para ela. E aquele abraço de agora há pouco? Parecia que estava todo derretidinho por ela.
Samuel perde a paciência, o tom sobe. E até quando você vai continuar sendo falso? Usando meus poemas para tentar comprar o coração dela, hein? Davi congela. A provocação bate direto no peito. Ele arqueia uma sobrancelha e pergunta: Ah, então é isso? Agora se arrependeu de me ajudar? Eu me arrependi de ter me calado, Samuel rebate com a voz embargada. Você está usando palavras que não são suas, sentimentos que não são seus. Tá mentindo para ela. E eu tô sendo feito de bobo nessa história. Davi dá 2 passos para trás, agora assimilando o golpe. A ficha cai com um certo peso. Você tá apaixonado por ela, né? Samuel não responde. Apenas se senta na beira da cama, cabisbaixo. Ele suspira fundo, como se finalmente tivesse deixado a dor escorregar pelos ombros. Desde quando, Samuel? Pergunta Davi, com os olhos cheios de raiva. Desde quando você sente isso? Samuel continua quieto. A ausência de resposta é a confirmação. O silêncio entre os irmãos dura pouco. Davi se move pelo quarto agitado, os olhos faiscando de raiva. Ele para diante de Samuel e cospe as palavras com desprezo. Quer saber? Você é um fraco. Nunca teve coragem de correr atrás do que queria. Nunca foi homem o bastante para isso. Samuel levanta o olhar devagar, com calma forçada. Me respeita, Davi. Respeito? Davi ri com sarcasmo. Que respeito você quer, Samuel? Tava abraçando a minha namorada como se fosse dona dela. Samuel levanta da cama, tentando manter a compostura. Foi ela quem me abraçou. E foi abraço de amigo. Davi dá uma risada debochada e balança a cabeça. Amigo? Ah, claro. Vi direitinho a amizade no teu olhar. Tava com cara de bobo apaixonado. Samuel respira fundo, se segurando. Leona é uma mulher inteligente, especial, e tô feliz por ela. Por ela e pela nova coleção com a Filipa. Elas estão arrasando. Interessante. Davi cruza os braços. Não tô por dentro disso. Mas pelo visto você sabe mais da vida da minha namorada que eu mesmo. Samuel rebate firme. E talvez devesse saber. Talvez se prestasse atenção nela de verdade, não precisava fingir sentimento com meus poemas. Davi se aproximando, estreita os olhos e fala: Ah, não vem com lição de moral, não. Você sempre gostou de bancar o bom moço, o certinho, o exemplo, o filhinho preferido do papai. Só que comigo, isso não cola mais. E presta atenção, fica longe da Leona. Eu tô gostando dela de verdade, e você já perdeu sua chance. Samuel sente o sangue ferver. Ele dá um passo à frente e estoura. Você sempre quis tudo que era meu, né? Davi hesita. Coça a nuca, desconfortável. Isso é passado, Samuel. Supera. Samuel ri, sem graça, mas com raiva nos olhos. Superar? Como, Davi? Me diz, Leona sabe o que você fez comigo no passado? Davi dá um passo para trás. A vida anda para frente. Eu não sou mais aquele cara, mas eu sou a consequência dele. Samuel dispara com a voz trêmula. Boa parte do que eu sou hoje é culpa tua. Você destruiu minha confiança, meu valor, minhas oportunidades. E agora tá fazendo tudo de novo. Davi levanta as mãos como quem tenta apaziguar. Eu errei, tá? Me desculpa, Samuel. Mas eu juro, não quis que você carregasse isso até hoje. Samuel se aproxima, quase colado no irmão. Para você é fácil pedir desculpa. Você sempre rouba aquilo que era para ser meu, tudo. Davi se afasta, perde a paciência e rebate. Roubo? Me poupe. Você é o queridinho do papai. Tá muito bem na vida. Agora quer a Leona também? Vai ficar querendo. A oportunidade já passou, irmão. Os dois agora estão aos gritos até que a porta se abre com força. Abel entra furioso. Que gritaria é essa na minha casa a uma hora dessas? Aqui não é ringue, não. Os irmãos se calam por um instante. Davi, ainda com o rosto vermelho, se vira para o pai. Fica tranquilo, pai. Já tô indo mesmo. Esse ambiente aqui fede a passado mal resolvido. Abel aponta para a porta. Vai mesmo.
Você não mora mais aqui e se for para vir causar confusão, nem precisa aparecer. Davi começa a sair, mas vira-se na porta e olha diretamente para Samuel. E um conselho, irmãozinho. Não abre a boca para Leona sobre o passado, não. Já são águas passadas. E pela primeira vez na vida, eu tô tentando amar alguém de verdade. Ele sai, batendo a porta. Abel suspira, exausto. Samuel fica parado no mesmo lugar. Abel fecha a porta com força assim que Davi sai. Ele encara Samuel por alguns segundos em silêncio, analisando o estado do filho. Samuel respira fundo, com o rosto fechado e os olhos marejados. O Davi... Samuel começa com a voz embargada. Ele não sabe nem o que é amar, pai. Tá brincando de bancar o bom rapaz. Faz pose de apaixonado, mas é tudo fachada. Ele é o mesmo de sempre. Abel cruza os braços e balança a cabeça com pesar. Você devia ter sido franco desde o começo, Samuel. Ter aberto o jogo para Leona. Mas agora não tem muito o que fazer. O Davi tá com ela. E você vai ter que respeitar. Samuel vira de uma vez indignado. Que respeito, pai? Ele levanta a voz. O senhor sabe muito bem o que ele fez comigo no passado. Sabe que não tem nada de respeito nisso. Nesse momento, Abel muda de expressão. Fica sério. Caminha até a porta e a tranca com um clique seco. Depois se vira lentamente, olhando fixo nos olhos do filho. Isso que aconteceu não pode chegar nos ouvidos da Leona, entendeu? Ele fala baixo, mas firme. É algo grave, muito grave. Se isso vaza, pode acabar com a reputação da nossa família. E eu não vou permitir. Samuel recua, assustado com o peso daquelas palavras. Então é isso? Vamos continuar fingindo que nada aconteceu? Ele diz amargo. Que o Davi não me prejudicou? Que ele não me fez virar quem eu sou hoje? Abel respira fundo, passa a mão no rosto e diz, sem rodeios. É exatamente por isso que hoje eu não confio mais nele. Só que você precisa ser forte. Deixa o Davi e a Leona para lá. Eu amo muito o seu irmão. E a Leona tem se demonstrado uma boa pessoa, mas os dois juntos são pura encrenca. E você não merece mais se afundar nisso. Samuel baixa o olhar. Sente-se pequeno, sufocado. As palavras do pai são duras, mas verdadeiras. Ainda assim, ele sussurra, quase sem voz. Eu perdi ela, né? Abel hesita, mas acaba dizendo o que pensa. Pelo visto, sim. Abel dá uns tapinhas no ombro do filho e sai do quarto, deixando-o sozinho. Samuel permanece parado por alguns segundos. Então caminha devagar até a cama. Senta-se e esconde o rosto entre as mãos. Murmura para si mesmo. Como é que eu deixei o amor da minha vida escapar assim? Ele levanta a cabeça, os olhos vermelhos, e jura com voz baixa e decidida. Mas isso não vai ficar assim. Não mesmo. A semana passa, e o clima continua pesado entre os irmãos. Leona e Filipa se reúnem para analisar os dados mais recentes das vendas. Filipa está concentrada em planilhas, mas logo percebe que Leona está aérea, mexendo nos papéis sem foco. Filipa para e pergunta com um tom desconfiado. Tá tudo certo com o site? Aconteceu alguma coisa com o projeto? Leona balança a cabeça meio sem graça. Não. Não é nada com a loja, não. É só que eu tô no meio de uma situação bem delicada entre o Davi e o Samuel. Filipa fecha o notebook e apoia o queixo na mão, já entendendo o clima. Mas Leona tenta mudar de assunto rapidamente. Mas deixa isso pra lá. Não quero encher sua cabeça com meus problemas. Filipa sorri de lado e fala com carinho. Ô Léo, quando eu já estava prestes a jogar minha coleção no lixo, você apareceu trazendo um renovo na minha vida. Se eu puder retribuir de alguma forma, é só falar. Leona suspira e admite. Tá? Não tem muito o que fazer, Filipa. Só que, sei lá, tô meio desanimada com o Davi, para ser sincera. Filipa arqueia a sobrancelha e com o olhar aguçado dispara.
E também não sou cega, viu? Tem uma química entre você e o Samuel que não dá para ignorar. Leona fica sem jeito, coça a cabeça e solta um sorriso tímido. Você acha? Justamente isso que me deixa confusa. Confusa como? Pergunta Filipa, já farejando coisa boa. Leona hesita, depois responde. É que o Samuel muda perto de mim. Mas para outras coisas ele é tão fechado, tão travado. Não entendo. Filipa olha com pesar. Nem sempre ele foi assim. Leona se espanta. Como assim? O que aconteceu? Filipa hesita. Tenta desconversar. Melhor eu não entrar nesse assunto. Mas Leona não deixa barato. Senta mais perto e insiste. Agora você vai ter que terminar essa história. Não aguento história mal contada. Filipa respira fundo. Olha nos olhos de Léo e revela. Eu não sei de tudo, mas parece que rolou uma confusão pesada entre o Samuel e o Davi no passado. Foi sério. A ponto do Abel evitar qualquer conversa sobre o assunto até hoje. Um verdadeiro tabu na família. Leona fica com os olhos arregalados, processando a informação. Claramente, uma pulga atrás da orelha se instala. Nesse momento, o som de uma notificação quebra o silêncio. As duas olham para o computador. Um e-mail importante acaba de chegar. Convite para um evento de novas empreendedoras da área de moda. Leona vibra. Filipa, a gente foi convidada. Filipa se levanta animada. A loja nem tem um mês e a gente já está sendo chamada para evento? Isso é poder! Leona abraça a sócia com entusiasmo. Filipa, sempre com uma ideia na manga, aponta para a tela. E olha só, cada uma pode levar 2 pessoas. Você já pensou em quem vai chamar? Leona sorri. Eu queria chamar minha avó e minha irmã Stephanie, mas a avó vai cuidar do filho da vizinha nesse dia. E a Stephanie tem estágio. Filipa não perde tempo e lança sua sugestão. Então convido Samuel e o Davi. Leona arregala os olhos. O quê? Os 2? Mas eles mal se falam. Filipa se encosta no balcão e aconselha. Justamente por isso. O motivo da briga é você, não é? E sinceramente, Léo, você mesma não está 100% segura com o Davi. Eu vi no seu olhar. Leona fica em silêncio por alguns segundos, até que pergunta desconfiada. Onde você quer chegar com isso? Filipa, divertida, dá de ombros. Quero que você brilhe, Leona. Vai linda, deslumbrante, poderosa. E nesse evento, decide com quem quer ficar, com quem o seu coração bate mais forte. Leona dá uma risada, balançando a cabeça. Essa sua ideia não tem nem pé nem cabeça, garota. Filipa começa a guardar o notebook e diz piscando. Pensa com carinho. Ela se despede, deixando Leona sozinha e com o coração em dúvida. Davi convida Leona para um restaurante sofisticado. Luz baixa, ambiente elegante e clima de aparente romance. Mas enquanto Davi sorri, Leona permanece séria, olhando para o prato sem apetite. Davi percebe e pergunta com um tom leve, mas atento. Tá tudo bem? Ou ainda é por causa do Samuel? Leona olha para ele, hesita e solta um suspiro. Não é só isso. É que... Sei lá, Davi, tô confusa. Davi segura a mão dela com firmeza e tenta convencê-la. Olha, eu te chamei para esse jantar pra gente se entender melhor. Isso aqui, isso tudo é novo para mim, mas é real. Pela primeira vez, eu sinto que tô feliz de verdade com uma mulher. Leona levanta os olhos e questiona com sinceridade. Será que não é só fogo de palha? Davi faz graça, rindo. E se for? Que fogo gostoso, hein? Mas não é, Léo. É mais que isso. Ele se inclina e a beija com carinho. Depois se levanta animado. Fica aí que eu já volto. Preparei uma surpresa para você. Leona força um sorriso, ainda em dúvida. Mas assim que Davi sai, ela percebe que ele esqueceu o celular em cima da mesa. O aparelho começa a vibrar.
Ela olha o visor. Uma foto de uma mulher sorrindo. Davis? Ela tenta chamá-lo, mas com a música alta e a movimentação do lugar, ele não escuta. O celular continua vibrando. Curiosa e já um tanto desconfiada, Leona respira fundo e atende. Do outro lado, a voz feminina é clara e direta. Davi, amei nosso encontro, viu? Você é demais. Me avisa quando vai ser o próximo. Leona congela, o sangue ferve. Ela desliga a ligação sem dizer uma palavra. O celular treme na mão dela, que fecha os olhos tentando conter as lágrimas. Davi retorna com 2 drinks coloridos e um sorriso largo no rosto. Tcharam, esse é especial da casa. Leona? Ele para assim que vê os olhos marejados dela. Preocupado, pergunta: o que aconteceu? Leona encara ele com mágoa nos olhos e fala com a voz embargada: eu atendi uma ligação. Uma mulher dizendo que amou sair com você. E querendo saber quando vai ser o próximo encontro. Davi arregala os olhos, tenta se explicar. Ah não, era só uma amiga. A Ju é tipo uma colega. Leona levanta da cadeira, incrédula. Colega? Davi, homem comprometido não tem amizade colorida com mulher não. Davi rebate, perdendo a paciência. Ah é? E o que você tem com o Samuel então? Até outro dia era amizade também, né? Se eu não posso ter amigas, então você também não pode, Leona. A resposta dele pega Leona em cheio. Ela respira fundo, o encara com raiva e decepção. Depois sai apressada, os olhos cheios de lágrimas. Enquanto caminha sozinha pela calçada, ela solta, com voz embargada, falando para si mesma: eu fui uma otária mesmo. Mais uma vez. O final de semana passa arrastado. Leona permanece trancada no quarto desanimada, remoendo tudo o que ouviu no jantar com Davi. Olhos inchados, cabelo preso de qualquer jeito e nenhuma vontade de sair da cama. É quando Stephanie entra animada, com uma blusa colorida e cheia de brilho. Acorda, mulher! Hoje é o evento! A Filipa ligou, disse que já tá vindo aí para vocês irem juntas. Leona suspira fundo, desanimada. Não tô com cabeça para isso. Depois eu explico para Filipa, mas não quero mais ir. Stephanie arregala os olhos. O quê? Tá maluca? Tu não vai desistir assim não. Nesse momento, Pan invade o quarto como um furacão, cheia de energia. Levanta daí agora, Leona. A guerreira que tu é não vai jogar tudo fora por causa de homem, né? Vamos fazer história hoje. As duas não dão escolha. Vestem Leona com um look matador. Fazem o cabelo dela brilhar e a maquiagem realça toda a sua beleza. Leona se olha no espelho surpresa com o resultado. Caramba, sou eu mesma? Stephanie sorri. É você, Leona. E é assim que você vai brilhar hoje. O evento de novos empreendedores está em andamento. Um espaço moderno, cheio de luzes, câmeras e muita gente bem vestida. Quando Leona e Filipa sobem no palco para receber o prêmio de melhor coleção do mês, os aplausos tomam conta do ambiente. Davi e Samuel, que chegaram por convites separados, observam da plateia. Os dois não tiram os olhos de Leona. Samuel sorri, encantado. Davi nota e já fecha a cara. Davi cochicha, ácido. Tá babando, é? Samuel retruca, seco. Só tô admirando quem merece. O clima esquenta. Os dois começam a trocar farpas baixas, mas cada vez mais tensas. Davi se irrita e levanta o tom. Você tá se aproveitando, Samuel. Sempre foi assim. Fica quietinho, calado. Mas por trás tá sempre querendo o que é meu. Samuel rebate. O que é seu? Tá falando da Leona ou do meu projeto que você roubou na Boaz? Davi arregala os olhos fingindo surpresa. Vai começar com isso agora? Samuel explode e acaba relembrando o passado triste ao lado do irmão. Claro que vou. Você sabe muito bem o que fez. Aquele projeto era meu e você pegou, apresentou como se fosse seu, ganhou o elogio do nosso pai, status na empresa
E ainda teve a cara de pau de ficar com minha ex na época, lembra? A confusão começa a chamar a atenção dos outros convidados. Filipa se aproxima, tentando acalmar os ânimos, mas já é tarde. Os seguranças chegam e expulsam os 2 irmãos do salão principal. Leona, confusa com a movimentação, sai correndo atrás deles e encontra os 2 discutindo do lado de fora. Ela exige uma explicação. O que está acontecendo, você 2 brigando logo aqui? Samuel respira fundo, cansado de engolir tudo, e enfim solta. Leona, meu pai não queria que eu te contasse, mas vou falar para você saber quem é esse moleque de verdade. Há uns anos atrás, Davi roubou meu projeto na Boaz. E não foi só isso. Ele também ficou com a minha ex, e agora está fazendo o mesmo com você. Ele não quer me ver feliz, nunca quis. Davi levanta as mãos furioso. Isso é passado, Leona. Ele está distorcendo tudo. Samuel avança, a voz embargada. Passado para você. Para mim foi uma cicatriz. E você nunca teve coragem de assumir nada. Leona fica em choque, olhando de um irmão para o outro, sem saber o que dizer. Samuel então olha fixo nos olhos dela, com emoção. Eu não vou mais ficar na sombra do Davi. Eu te amo, Leona. Desde o primeiro dia senti uma conexão verdadeira entre a gente. E não vou mais esconder isso. Sem esperar resposta, Samuel puxa Leona num beijo intenso. Ela se surpreende, mas acaba retribuindo como se estivesse esperando por aquilo há muito tempo. Após o beijo apaixonado entre Leona e Samuel, o salão fica em choque. Davi, tomado pelos ciúmes e pela raiva, tenta partir para cima do irmão, mas é contido por Filipa e alguns seguranças do evento. Chega, Davi! Grita Filipa, segurando firme no braço dele. Já causou o suficiente por hoje. Davi se solta com brutalidade, os olhos em chamas, e encara Leona com o coração partido. É isso mesmo, Leona? Você vai ficar com ele? Leona, ainda abalada pelo que acabara de ouvir, tenta se recompor. Eu nem sei o que pensar, Davi. O que o Samuel disse foi forte demais para ignorar. Davi ri amargo e acaba confessando. Forte? Quer mais forte do que recitar todos aqueles poemas fingindo que eram meus? Porque foi ele, tá? Samuel. Ele escreveu tudo. Cada poema, cada palavra que fez você se apaixonar. Nunca foi eu. Leona paralisa, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Como é que é? Pergunta ela num fio de voz. Samuel abaixa os olhos. Davi continua, com a voz firme, mas embargada. Isso mesmo. O bom moço aí sempre quis você, mas nunca foi forte o suficiente para falar e agora roubou você de mim. Samuel levanta o rosto devagar, com firmeza e fala. Eu nunca quis enganar você, Leona. No começo, foi o Davi quem pediu minha ajuda. Mas com o tempo, tudo o que eu escrevi ali era o que eu sentia de verdade. Leona balança a cabeça, confusa, mas com os olhos marejados e fala. Então era por isso que as palavras me tocavam tanto. Ela caminha devagar até Samuel. Eu sempre senti, mas nunca imaginei que era você por trás disso tudo. Samuel engole seco, emocionado. Eu não tive coragem de contar. Não queria atrapalhar você nem te magoar. Eu só queria te ver feliz, mesmo que fosse com outro. Leona encara Davi, que abaixa a cabeça, vencido. Ela se vira para Samuel e se declara. Quando eu ouvi pela primeira vez, tocou no fundo do meu coração, porque parecia que finalmente alguém me via como eu sou. Agora eu entendo por quê. Ela sorri, com lágrimas nos olhos. Porque esse alguém era você. Leona então segura o rosto de Samuel com carinho e o beija. Agora com ternura, sem pressa, sem confusão. Um beijo de escolha, de certeza. Davi observa de longe com o rosto endurecido e se afasta. Filipa respira aliviada e sorri discreta ao ver a cena. Samuel e Leona permanecem abraçados no meio do salão, sob os olhares de todos, mais felizes que tudo. Deixe aí abaixo se você torce por Leona e Samuel e se inscreva no canal para não perder nenhum resumo da novela Dona de Mim. Beijo!